Muita gente pensa que Satanás sempre foi um inimigo, que ele nasceu do mal, que sempre foi assim. Mas a Bíblia conta uma história completamente diferente. No começo, antes de qualquer coisa que conhecemos, Satanás era o ser mais glorioso que existia. Ezequiel capítulo 28 descreve uma criatura chamada do selo da perfeição, cheio de sabedoria, formosura em extremo, coberto de pedras preciosas. Habitava no Monte Santo de Deus, próximo ao trono celestial. E Isaías capítulo 14 revela o nome dele, Estrela da Manhã. Em latim, Lúcifer, um ser de luz pura, de brilho incomparável. Ele não era um anjo comum, galera. Ele era o mais glorioso de todos os seres criados. Então, cara, como que esse ser perfeito tornou-se inimigo? Aqui está a resposta que muita gente não espera. Deus não criou o mal, Deus criou a liberdade. E esse ser livre, em algum momento antes da criação humana, faz a pior escolha da história. Isaías capítulo 14, nos revela o que aconteceu dentro do coração dele. 5 pensamentos, 5 declarações de rebelião, 5 vezes Satanás usa a palavra eu subirei ao céu, eu erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, eu subirei acima das nuvens, eu serei como o Altíssimo. 5 vezes ele escolheu olhar para si em vez de olhar para Deus. Perceba, o pecado de Satanás não foi uma fraqueza, não foi um momento de descuido, foi uma escolha deliberada, consciente e definitiva. Foi a idolatria de si mesmo. E Ezequiel capítulo 28 resume tudo em uma única palavra: soberba. O teu coração se encheu de soberba por causa da tua formosura. A beleza que Deus deu tornou-se veneno, o dom tornou-se ídolo, e ele olhou para si mesmo e decidiu que merecia mais do que Deus havia dado. Aí está a origem de todo o pecado, não só a de Satanás, o pecado de todos nós. A resposta de Deus foi imediata e definitiva, sem negociação, sem segundas chances. Isaías capítulo 14, versículo 12 registra as palavras do próprio Deus assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã. E Jesus, séculos depois, confirmou com suas próprias palavras em Lucas capítulo 10, versículo 18: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Só que ele não caiu sozinho. Apocalipse 12 conta que houve uma guerra no céu. Satanás se rebelou e arrastou consigo uma parte dos anjos. E esses são os demônios que vemos ao longo de todo o Novo Testamento e nós vemos hoje. E depois da queda, ele veio até nós. Gênesis capítulo 3 diz que o jardim do Éden, o lugar mais perfeito que já existiu na terra, e lá estava Satanás com a mesma lógica de destruição, Ele diz para Adão e Eva: sereis como Deus. O mesmo veneno, a mesma promessa falsa, a mesma sedução, o eu no centro. E cara, e funcionou. Adão e Eva caíram e a rebelião que começou no céu contaminou a criação inteira. O pecado entrou, a morte entrou e o sofrimento também entrou. Tudo que há de errado nesse mundo tem raiz daquele momento de escolha errada. Só que aqui está a parte que muda tudo. A Bíblia não termina com Satanás no poder. Longe disso. Jesus na cruz não foi uma vítima, foi o conquistador. Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz que ele se despojou os principados e potestades, expondo-os publicamente e triunfando sobre eles. João capítulo 12, versículo 31 registra as próprias palavras de Jesus: agora será o príncipe deste mundo lançado fora. Ou seja, a cruz foi o golpe decisivo. A ressurreição foi a confirmação da vitória de Cristo. O fim de Satanás também, Apocalipse capítulo 20, deixa muito claro e definitivo. Ele será lançado no lago de fogo para sempre, onde será atormentado pelos séculos dos séculos. Ele age com tanto furor hoje porque sabe que seu tempo é curto. Apocalipse capítulo 12, versículo 12 diz exatamente isso. Ele é um inimigo derrotado que ainda resiste, mas o fim está decretado. Só que eu sei, cara, que você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com você e o que tudo isso significa. Cara, primeira coisa, o mal, ele não é eterno. É uma força igual. Não é uma força igual, mas é oposta a Deus. Satanás não é o anti-Deus. Ele é uma criatura que escolheu o mal e que já foi derrotada na cruz. Segunda coisa, o mesmo orgulho que destruiu Satanás ainda nos seduz todo dia. A tentação de colocar o eu no centro de tudo.
de fazer a nossa vontade no lugar da vontade de Deus, de achar que merecemos mais do que Deus. Isso é a essência de toda a rebelião, e foi assim que Satanás, e é assim com a gente. Terceira coisa, a esperança. Romanos capítulo 16, versículo 20, traz uma promessa direta. O Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Não debaixo dos pés de Deus, debaixo dos seus pés, de quem está em Cristo. Então, não lute com medo, lute com fé. Você está do lado de quem já venceu. E a vitória já tem dono. E o nome dele é Jesus. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Eu vou deixar aqui embaixo também o PDF desse estudo que eu creio que vai colaborar bastante para o seu estudo. Cara, compartilhe com alguém esse vídeo, comenta também o que você achou, porque é muito importante. Deus abençoe e até a próxima.